Olá, você é do sexto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Essa semana nós vamos estar aqui voltando lá de onde nós já paramos anteriormente, revendo alguns conceitos sobre a nossa parte, onde estamos vendo a parte 5 do curso de robótica. Nós paramos aqui na página 24, onde vamos falar um pouquinho sobre as conexões elétricas, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as conexões elétricas, a lista de peças que deve ser incrementada nesse projeto, e o que a gente viu anteriormente. Para a gente relembrar, vamos lá, turminha, dar uma olhadinha. Nós tivemos aqui a parte de montagem, né, da lista de peças, da montagem mecânica. Então, tivemos aí a parte da montagem da parte mecânica, onde utilizamos essas peças aí para a construção do projeto, onde você viu qual peça encaixada, aonde, qual parafuso, qual a utilização, qual porca. Lembrando que em cada manual, mesmo quando você tiver presencial ou não presencial, você já vai percebendo aí que cada parafuso sempre vai estar contornado por uma cor, assim como porcas e também os O-rings, tá bom? Qual o tipo que deve ser utilizado. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a conexão elétrica, lista de peças que serão utilizadas para conexão elétrica. Nesse caso, um microcontrolador Modelix 3.6, um LED vermelho, um LED amarelo, um LED verde, um sensor de luz, um parafuso, aliás, 10 parafusos de 20 milímetros, 10 porcas comuns. Os passos, como eu sempre digo para vocês, eles são seguidos rigidamente, obedecendo a esse critério aqui de utilização. Nós falamos, por exemplo, que vamos utilizar os parafusos de 20 milímetros. Então, nós temos aqui, para que você possa ter uma ideia, como sempre temos no manual, o menorzinho é de 6, depois vem o de 16. Aqui nós temos o de 20, que está contornado por vermelho, que é o que nós utilizaremos nesse projeto. Aqui, como vocês viram, nós vamos utilizar o quê? Depois dessa parte pronta, que foi feita ali na parte mecânica, a utilização de algumas peças para a parte elétrica, ou seja, para que o projeto possa funcionar. Então, utilizaremos esses parafusos de 20 milímetros, nessa parte aqui que está sendo demonstrada para você, um de cada lado, tanto direito quanto esquerdo, sempre obedecendo aos critérios exigidos. Aqui, como vocês podem perceber, o acabamento é feito com as porcas comuns. As porcas comuns aqui são indicadas, mostrando para vocês que são as primeiras aqui nessa parte inferior. Também temos aqui o uso dos LEDs, a utilização de parafusos para a colocação desses LEDs. Também temos aqui no projeto o acabamento feito com as porcas comuns, como demonstrado, de que maneira que vai ficar. Sempre obedecendo criteriosamente a imagem, ao que está sendo pedido. Também mais um LED aqui sendo colocado, mais um acabamento. Mais uma vez, a utilização aqui das peças, é importante obedecer a cada regra de utilização. Então, vocês perceberam que nós temos 1, 2, 3 LEDs, ok? Esses LEDs devem ser colocados de acordo com o que está sendo pedido, de acordo com o manual na hora ali da montagem, ok? Esse acabamento, sempre como demonstrado aqui, ó, como você pode perceber, os outros dois foram feitos com porcas comuns. Esse aqui também é feito com porca comum. Feito isso, vamos sempre seguindo passo a passo, fazendo a verificação da utilização, certo? A utilização de tudo que precisa ser colocado, inserido, cada parafuso em cada extremidade indicada, de acordo com o acabamento também indicado, ou seja, com as porcas comuns nesse caso. Como você pode perceber aqui, ó, foi inserido o LED verde, o LED vermelho e o LED amarelo. E também tivemos aqui, ó, uma demonstração de como está ficando esse projeto, o cabo que foi aqui inserido, qual proporção que ele tomou, para que lugar ele foi conduzido, certo? Nesse caso, o LED verde conectado à saída 11 do nosso Modelix System
3.6, como você pode perceber, indicado aqui pelas setas. Aqui também mais um cabo que está sendo mostrado, o outro cabo. Para onde esse cabo vai, tia? Esse, no caso, é o cabo do LED amarelo, que deve ser conectado à saída 10, como mostrado aqui do nosso Modelix 3.6, ou seja, do nosso microcontrolador. Temos aqui ainda, mostrando para vocês, o outro cabo. Qual é esse cabo? Do LED vermelho, o fio, né, na verdade. Esse fio deve ser conectado à saída 9. Então, como vocês perceberam, tem um cabo conectado à saída 9, uma 10 e outra 11. Então, como demonstrado aqui na imagem, também o sensor de luz deve estar conectado, só que conectado à entrada A1, aqui, como demonstrado também na imagem. Para que todo o projeto funcione, sempre é necessário entender a concentração, a colocação de cada peça, cada fio, cada entrada, cada saída, de acordo com o que está sendo pedido no manual, para que o projeto possa funcionar corretamente, para que possa verificar eventuais erros, caso isso aconteça. E aí, após essa montagem total ali, tanto da parte mecânica quanto do uso das peças para o funcionamento da parte elétrica, partiremos então para a parte do fluxograma. Como sabemos, para gerar os gráficos das saídas, é necessário que um fluxograma esteja montado, onde serão escolhidos apenas os gráficos correspondentes às entradas e saídas desejadas. Para montar o fluxograma, usaremos o exemplo de um sistema de iluminação inteligente, onde um sensor de luz indicará qual a luminosidade do local. Conforme essa luminosidade diminui, os LEDs nas saídas 9 e 11, da 9 até a 11, acenderão gradativamente. Para determinada intensidade de luz, haverá uma quantidade diferente de LEDs apagados, ok? Então, se a luminosidade for muito baixa, os 3 LEDs acenderão. Se a luminosidade for alta, os LEDs ficarão apagados. Para luminosidades intermediárias, teremos 1 ou 2 LEDs acesos. Começaremos montando o fluxograma antes de configurar a aquisição de dados. Iniciaremos com as leituras do sensor de luz conectado à entrada analógica VAL 0. Observação. Caso o sensor de luz não se comunique com a entrada analógica VAL 0, utilizaremos a saída analógica A1 e VAL 1 para o fluxograma baixo. Tá, tia? Mas como assim? Às vezes tem conexões, e dependendo do projeto, que a entrada VAL 0 não é compatível. E aí, no caso, a gente utiliza A1 e VAL 1. Mas, em todo caso, começaremos sempre com a entrada VAL 0. Quando você puder perceber isso na prática, vai entender as diferenças, ok? Então, definiremos faixa de valores que nos permitem indicar a luminosidade e acender a determinada quantidade de LEDs para cada caso, ok? Então, nesse exemplo, serão usados valores de 220, 160, 100. Como os valores de fronteira entre cada faixa, logo teremos as seguintes faixas de valores. Se VAL 0 maior que 220, nenhum LED aceso. Se VAL 0 menor que 220 e VAL 0 maior que 160, LED na saída 9 acionado. Se VAL 0 menor que 160 e VAL 0 maior que 100, LEDs na saída 9 e 10 acionados. Se VAL 0 menor que 100, LEDs na saída 9, 10 e 11 acionados. Para executar as ações específicas, essas ações aqui que a gente acabou de falar, tá bom? Começaremos com o bloco iniciar. Como você já sabe, o iniciar é a porta de tudo, é aquele bloco que abre uma programação, tá? Então, ele tem várias funções, entre elas sempre utilizaremos a função iniciar para iniciar um fluxograma ou rotina principal, como queiram chamar, tá bom? E em seguida, vamos adicionar um bloco decisão que vai fazer uma comparação de valor da leitura detectado pela entrada VAL 0 com um valor maior que 220. Não é o primeiro caso que nós vamos utilizar? Então, vamos lá, turminha. Iniciar com a função iniciar. Bloquinho de decisão
E na janela de edição, val 0 maior que, sinal aqui é maior que. Tá? Então, aberto para a esquerda significa maior que. Número, no caso, utilizaremos 220, como foi pedido aqui para vocês, de acordo com o manual. E o OK. Em caso positivo, ou seja, se o valor de leitura for maior que 220, faremos as saídas 9, 10 e 11 desligarem por meio de um bloco saída, pois a luminosidade está alta e não devemos acender as lâmpadas. Então, nós temos aqui um bloquinho de saída após a colocação do bloco de decisão. Temos um bloquinho de saída e na janela de edição, vamos colocar o seguinte: saída 9 desligada, saída 10 desligada e saída 11 desligada e OK. Após desligar as saídas, devemos observar novamente a leitura do sensor de luz para saber se a luminosidade aumentou. Use a ferramenta linha para conectar o bloco saída ao bloco decisão. Lembra daquela decisão de sim ou de não? Então, se o valor de leitura não for maior que 220, significa que esse valor pode estar entre 160 e 220, como definimos anteriormente. Portanto, arrasta um bloquinho decisão para a área de trabalho do software para verificar se o valor de val 0 é maior que 160. Em seguida, usamos a ferramenta linha para conectar a condição não do primeiro bloco decisão ao segundo bloco decisão. Vamos lá ver? Então, temos aqui, ó, val 0 maior que número 160 e o OK. Então, se o val 0 estiver entre 160 e 220, significa que houve uma queda de luminosidade. Então, devemos ligar o LED na saída 9. Usamos, então, o bloco saída para ligar a saída 9 e, com a ferramenta linha, conectar a condição positiva do bloco decisão ao bloco saída. Então, nós temos aqui, na janela de edição, saída 9 ligar, 10 e 11 permanecendo desligada e OK. Após ligar a saída 9, devemos usar a ferramenta linha para fazer o fluxograma voltar para verificar o bloco decisão com a condição val 0 maior que 220, pois a leitura da luminosidade pode ter aumentado. Então, turminha, temos aqui esse fluxograma até o momento dessa forma aqui, de acordo com o que vocês estão vendo. Voltando para o bloco decisão, que verifica se a leitura de val 0 é maior que 160, devemos arrastar o novo bloco decisão abaixo do mesmo para verificar se a leitura é maior que 100. Lembrando que esse valor foi pré-definido no começo dessa etapa. Usando a ferramenta linha, conectamos a condição negativa do segundo bloco decisão ao terceiro bloco decisão, como você pode perceber aqui de acordo com essa imagem. Então, no bloquinho decisão, a janela de edição, val 0 maior que número 100 e OK. Se a leitura da entrada val 0 estiver entre 100 e 160, significa que a luminosidade do ambiente é ainda menor. Portanto, ligaremos as saídas 9 e 10 usando um bloco saída. Então, nós temos aqui na janela de edição do bloquinho saída, saída 11 desligado, saída 10 ligado e saída 9 ligado. OK. Usaremos agora a ferramenta linha para fazer com que este bloco saída faça o fluxograma voltar ao primeiro bloco decisão. Lembra daquele primeiro loop que a gente aprendeu a fazer? Então, toda vez que nós tivermos algo que precisa recomeçar, usamos essa função de loop de início. Para finalizar o programa, ou fluxograma, como queiram chamar, devemos executar uma ação caso o val 0 não seja maior que 100. Como essa é a condição em que a luminosidade está extremamente baixa, devemos usar um bloco saída para ligar as saídas 9, 10 e 11. Então, nós temos aqui, como você percebeu, um bloquinho de saída. Esse bloquinho de saída 9, 10 e 11 devem estar com a função ligado e OK. Por fim, feche um loop de volta ao primeiro bloco decisão, usando a ferramenta linha, como você pode perceber. Então, vamos dar uma olhadinha como ficou esse
fluxograma, este loop, essa programação toda. Então, nós temos aqui, olha só, turminha, iniciar, se val 0 maior que 220 e a resposta for não, continua a pergunta. Se val 0 maior que 160, se a resposta for não, continua a pergunta. Val 0 maior que 100, resposta não, então manda saída 9 ligar, saída 10 ligar, saída 11 ligar e volta a pergunta. Se sim, no caso de 220, mandar saída 9 desligar, saída 10 desligar e saída 11 desligar. Se val 0 maior que 160, resposta positiva, mandar saída 9 ligar, saída 10 desligada e saída 11 desligada. Se val 0 maior que 100 e a resposta positiva, mandar saída 9 ligar, saída 10 ligar, saída 11 ligar. E voltamos para a pergunta inicial, assim como o último. Então, todas as perguntas vão fazer a verificação da luminosidade. Essa verificação da luminosidade acontece para quê? Para que aconteça ali um ciclo onde a programação possa aumentar ou diminuir gradativamente, como falamos anteriormente, as luzes dos LEDs, de acordo com a programação indicada. Aqui nós temos o seguinte, abra o gráfico selecionando a opção mais, encontrada acima da barra de estado do software. Como você pode perceber que aqui está indicado. Na caixa de diálogo, nós vamos selecionar a opção gráfico. Com o recurso acionado, acionamos a aba do lado esquerdo e inserimos a entrada val 0. Como você pode perceber, dessa maneira será utilizado. E então, clicamos na aba inferior e selecionamos a saída 9. Então, quando clicarmos aqui, teremos aqui a opção de saídas e vamos clicar na 9. Feito isso, selecionamos a aba da saída 9, clicamos em propriedades e modificamos a cor do gráfico. Lembra que eu falei que vocês podem modificar as cores, as escalas? Tudo isso você vai aprender na prática, não se preocupe. Pelo menos nesse momento, entenda como é feito, tá bom? E então, repetimos o processo para as saídas 10 e 11, selecionando uma cor diferente para cada uma delas. Então, nós temos aqui, ó, como você pode perceber, usamos para a val 0 a cor vermelha, saída 9 azul, saída 10 verde, saída 11 roxo. Nas propriedades de val 0, modificamos o valor do eixo Y para 300, pois queremos observar os valores acima de 220, não sendo necessário observar valores maiores que 300. Então, quando essa janela estiver aberta, nós vamos usar aí na edição, essa parte aqui vamos trocar para 300, ok? Então, especificar eixo Y e vamos trocar aqui, mínimo vamos deixar 0 e máximo 300. E no caso, o tipo de grade que nós deixamos foi o fino, cor do eixo vermelho para val 0 e ok. Essa mudança nos permitirá observar com mais precisão as variações de leitura do sensor de luz, ou seja, quando fica com uma intensidade de luz maior, menor. Agora, devemos limitar o tempo de registro do gráfico por 1 minuto. Clicamos nas configurações de gráfico abaixo do painel de estados, onde tem esse gráficozinho aqui escrito, ó. Configuramos as opções de aquisição de dados para leitura de 1 minuto. Então, selecionamos a opção interromper registro. Por quê? Porque senão nós não teremos um finalmente. Não poderemos observar a etapa final. Ele ficará fazendo um loop infinito se nós não utilizarmos o interromper registro. E nós queremos ali visualizar um gráfico com um tempo pré-determinado. Tá? Então, nós temos aqui, como você pode perceber, essa função do gráfico. E aqui ele pede apenas para apertarmos o play e fazer com que as leituras do sensor de luz variem usando lanternas ou colocando a mão sobre o sensor, de modo a passar por todas as faixas de variação definidas nos blocos decisão. Então, como você pode perceber, existe a função devagar e a função rápido. E nós temos aqui o resultado final da simulação. Os gráficos, como você poderá perceber ali ao final do projeto, quando pudermos montar juntos, ok? Então, esse gráfico aqui vai ficar dessa maneira,
mostrando essa intensidade, como você pode perceber. Observe através da variação de valores da leitura em as saídas são acionadas e desligadas. Essa simulação pode ser utilizada no sistema real, onde se deseja observar os tempos de maior e menor luminosidade com o objetivo de economizar energia, acionando somente as luzes necessárias. Porém, no sistema real, a leitura será feita por horas. Então, é muito importante perceber que tudo que nós fazemos em modo de simulação e aprendizagem na robótica, existe o uso ali na vida real para determinadas profissões, para determinados programadores executarem. Ok, turminha? Então, um grande abraço. Na próxima aula, continuamos com o curso de robótica, parte 6.